Boa noite a todos. É com muito gosto que os recebo a todos nesta reunião, neste webinar. Em primeiro de tudo, gostaria de agradecer à Laira por estas duas maravilhosas semanas onde nós temos tido a oportunidade de, muito prosaicamente, ter estas conversas com especialistas. Tem sido muito importante e muito enriquecedor nestes tempos em que nós vivemos hoje em dia, falar sobre temas, sobretudo dedicados ao pavimento pélvico, à endometriose e à cirurgia pélvica e todo o universo feminino. E hoje, acho que como colorário destas duas últimas semanas, a Laira irá falar sobre a fisioterapia uroginecológica. Estamos muito à espera que falar sobre esta temática em termos de numa visão diferente e que cada vez tem mais importância na fisioterapia e na reabilitação do pavimento pélvico neste campo. Laira, agradeço-te mais uma vez, com muito gosto que tenho participado nestas últimas 2 semanas contigo, nestes webinars, nestas conversas com especialistas que se prolongam até ao sabor do tempo e ao saber das nossas dúvidas. Muito obrigado. Obrigada a você, João, e obrigado a todos por estarem aqui. Como eu sempre falo, isso para mim era para ser só uma maneira de passar melhor o tempo, e até o João sabe, era para ser só uma conversa entre mim e o outro especialista. Foi ideia sua, João, muito obrigada de abrir isso a todos, o que enriqueceu bastante e nos aproximou de pessoas que estão distantes e trouxe muito mais conhecimento. Agradeço as palavras e vou começar primeiro explicando o que eu faço, porque a fisioterapia uroginecológica. A fisioterapia nessa área começou sendo como a saúde da mulher, a fisioterapia na saúde da mulher, isso há bastante tempo, e acho que a gente ainda não encontrou o termo correto, o espaço correto, por sermos muito novos nessa área. Depois nós começamos com a uroginecologia, que é o termo que eu concordo e é o que eu sou uma fisioterapeuta uroginecológica, tenho o meu doutorado em uroginecologia, mas tem algumas pessoas que chamam da fisioterapia pélvica. Eu acho esse termo um pouco desadequado, porque quando nós falamos da pelve, nós temos que falar de outras articulações. Por exemplo, o meu pai fez uma prótese de quadril. Se eu fosse uma fisioterapeuta pélvica, eu teria a obrigação de cuidar da prótese de quadril do meu pai, porque faz parte da pelve. Então, a fisioterapia pélvica não mostra a especificidade daquilo que algumas de nós fazemos, embora algumas realmente tratam da pelve como modo geral. A minha especialização é mesmo a uroginecologia. As funções que eu trato são dentro da uroginecologia, e dentro da uroginecologia nós podemos ter alguma atuação na proctologia, nós podemos ter atuação na obstetrícia, nós podemos ter atuação na sexualidade, mas as áreas da saúde são a ginecologia, a urologia, uroginecologia, pediatria, ortopedia. A pelve é uma parte do corpo humano e, pelo menos, ainda não é uma especialidade da área da saúde. Então, eu defino e acredito que aquilo que eu faço, é o que eu estudo, é a uroginecologia, que é o meu... que eu faço desde o primeiro ano de faculdade por grande influência do meu pai. Dando aqui, óbvio, uma pincelada na anatomia e mostrando a anatomia do meu ponto de vista, que ela é um pouco diferente da anatomia do ponto de vista do médico e do ponto de vista cirúrgico. Nós, enquanto fisioterapeutas, nós tratamos os músculos. E esses músculos estão na base da pelve, eles sempre têm uma contração voluntária, porque eles têm uma inervação somática. Nós não estamos atuando no sistema nervoso autônomo. Enquanto fisioterapeutas, nós vamos trabalhar os músculos estriados esqueléticos, que vão ser divididos em 3 camadas. O diafragma pélvico, o espaço perineal profundo
e o períneo. O diafragma pélvico, ele é composto pelo elevador do ânus e pelo coccígeo. O elevador do ânus vai ser dividido em cubo coccígeo, cubo retal e ilho coccígeo. E eu gosto sempre de mostrar a anatomia masculina e feminina, visto que é uroginecologia, e nós também podemos atender homens, e há aquela diferença de curso para mulher, curso para homens. Eu não entendo, se eu tenho um único curso para tratar ombro de homem e mulher, eu tenho um único curso para tratar joelho de homem e mulher. Eu não entendo essa diferenciação, visto que nós sempre vamos estar atuando nos músculos do pavimento pélvico. E tanto no homem quanto na mulher, nós vamos ter os mesmos músculos na camada profunda. Depois, no espaço perineal profundo, nós vamos ter o transverso profundo, o esfíncter uretral externo, uma pequena diferença, que a mulher vai ter o esfíncter uretrovaginal e o compressor da uretra. E depois a camada mais superficial, o períneo, vai ser dividido em triângulo urogenital e triângulo anal. Tanto os homens quanto as mulheres têm os mesmos músculos, o isquio cavernoso, o bulbo esponjoso e o transverso superficial. A única diferença é que o bulbo cavernoso, o bulbo esponjoso na mulher está aberto, por onde passa o canal vaginal e a uretra, e no homem ele vai estar fechado, fazendo o suporte do pênis. Mas nós também vamos ter os mesmos músculos na camada superficial. Esses músculos, os músculos estriados esqueléticos, vão ser sempre inervados pelo sistema nervoso somático, vão sair de S2 a S4. Mas como nós trabalhamos na uroginecologia, nós vamos também ter que entender um pouco do sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático já foi muito bem descrito pelo Dr. Ricardo, não vou nem aqui correr o risco de falar nada, porque ele entende tudo disso. Mas a única questão que nós vamos ter enquanto fisioterapeutas que trabalhamos com o pavimento pélvico é que quando eu tenho a contração da musculatura do assoalho pélvico, vou ter uma inibição do sistema nervoso parasimpático. Então, de uma forma indireta, eu consigo ter alguma atuação no sistema nervoso autônomo. Esses músculos... Tati, eu vou te pedir um favor, liga para o Dr. Ricardo, que ele está me ligando, eu não posso atender agora. Esses músculos, a parte profunda do elevador do ânus, a parte profunda ela vai ser inervada por um nervo que sai de S4. É um único nervo que vai inervar toda a musculatura profunda. Depois, a musculatura superficial, ela vai ser inervada pelo nervo pudendo, que vai ter 3 divisões. Eu vou ter o dorsal do pênis, ou o dorsal do clitóris, eu vou ter um nervo perineal e depois eu vou ter um nervo retal. Visto essa inervação, neurofisiologicamente falando, é muito difícil eu assumir que eu vou ter uma contração isolada, principalmente da camada profunda. A camada profunda eu tenho um único nervo com os músculos que fazem um único movimento. Sempre que a camada profunda contrai, ela vai contrair com todos os músculos. Teoricamente, é possível, como eu tenho inervação diferente para a camada superficial, uma inervação que vai para o isquio cavernoso, uma inervação para o bulbo esponjoso e uma inervação para o esfíncter anal externo, teoricamente seria possível ter uma contração isolada desses músculos. Eu, com todas as minhas pacientes, trabalho com eletromiografia. 100% do meu tratamento é feito com a eletromiografia. Eu já faço a eletromiografia com a sonda na musculatura profunda. Então, eu coloco a sonda vaginal, que vai estar em contato direto com a musculatura profunda. E aqui eu vou estar fazendo a eletromiografia da camada profunda. E já comecei a fazer algumas coisas onde eu coloco eletrodo de superfície, ou no bulbo esponjoso, ou no esfíncter anal externo. E eu nunca encontrei nenhuma paciente que seja capaz de contrair isoladamente os músculos do pavimento pélvico. Só vou esperar um pouco para desligar o som. Ok.
Eu vou desligar o som de todos de novo. Ok. Depois eu abro o som de vocês, porque senão fica dando muita interferência. Então, o meu tratamento, ele parte do princípio que sempre que eu faço uma contração, todos esses músculos, seja na camada profunda, seja da camada superficial, vão contrair juntos. Ainda não há nenhum estudo sobre isso. Eu com o Dr. Ricardo e mais pessoas que estão cada vez entrando, queremos fazer esse estudo da avaliação funcional neuromuscular dos músculos do pavimento pélvico, mas eu acredito pela minha prática clínica que sempre que há uma contração, todos esses músculos vão contrair juntos. E qual é a função desses músculos? O elevador do ânus vai ter sempre um movimento ventral e cranial, elevando os órgãos pélvicos, fechando a uretra, a vagina e o ânus. O coccígeo vai fazer uma estabilização da pelve, uma estabilização óssea. O bulbo esponjoso fecha a vagina e faz o suporte do pênis. O isco cavernoso faz o suporte do pênis e do clitóris. O transverso vai fazer uma estabilização do corpo perineal. O esfíncter uretral externo fecha a uretra e o esfíncter anal externo vai fechar o ânus. Quais são as disfunções que eu posso encontrar decorrentes da musculatura do pavimento pélvico? Eu gosto de, didaticamente, dividir essas disfunções em hiperatividade desses músculos, quando eu tenho uma grande contração desses músculos, e da fraqueza desses músculos. Se eu não conseguir relaxar esses músculos, o paciente pode ter uma retenção urinária, um problema de obstipação intestinal, pode ter disfunções sexuais, geralmente são relacionadas à dor, e algias pélvicas, as dores pélvicas crônicas. Quando eu tenho a fraqueza desses músculos, eu posso ter a síndrome do períneum descendente, o prolapso dos órgãos pélvicos, a incontinência urinária e fecal e também algumas disfunções sexuais, geralmente ligadas ao prazer e à ereção. Há uma terminologia errada ou mal conceituada, que muitas vezes as pessoas falam que a hiperatividade do músculo do pavimento pélvico é uma hipertonia muscular. Quando nós falamos do tônus muscular, nós estamos falando de uma contração decorrente do estímulo do fuso neuromuscular, que é o fuso neuromuscular que está dentro do músculo. Você tem um estiramento do fuso neuromuscular por um reflexo miotático da medula, que é medulado pelos núcleos da base e pelo cerebelo, vai fazer com que esse músculo contraia. Então, eu não consigo, não é possível uma paciente ter uma hipertonia muscular sem ter uma alteração, alguma lesão do sistema nervoso central. O que as nossas pacientes têm, na grande maioria das vezes, é uma hiperatividade. Elas contraem esses músculos com tanta força e não têm a capacidade de relaxar, não têm a consciência de relaxar. A partir do momento que, com o meu tratamento, eu consigo promover esse alongamento e esse relaxamento, não pode ser uma hipertonia, porque se eu conseguisse promover isso, eu estava tratando lesado medular ou Parkinson, ou lesões do sistema nervoso central, que levam à hipertonia muscular. Nós vamos ter uma hiperatividade, assim como eu posso ter uma tensão do ombro, eu posso ter uma tensão na lombar, essas pacientes vão ter uma tensão da musculatura do pavimento pélvico, que através do alongamento e do relaxamento, eu consigo promover essa funcionalidade muscular. Se fosse uma hipertonia, o meu alongamento ia estar estimulando os fusos neuromusculares e eu ia estar piorando essa hipertonia e não promovendo o relaxamento. Quando nós temos uma disfunção muscular, é muito importante eu entender se essa disfunção muscular vem mesmo do músculo, uma lesão da fibra, por exemplo, um parto pode levar a uma lesão da fibra, um estiramento, uma contratura, uma fraqueza, mas nem sempre a disfunção muscular vem do próprio músculo. Ela pode ser de uma alteração postural, ela pode ser de uma lesão nervosa, seja central ou seja periférica, e ela também tem muitas causas orgânicas. As causas orgânicas podem vir das drogas lícitas ou ilícitas, tabaco, álcool,
medicamentos, antidepressivos, tem muita alteração na ação muscular, e a parte hormonal na mulher faz muita diferença. Então, quando eu tenho uma disfunção muscular, é muito importante o bom diagnóstico dessa disfunção muscular, porque algumas vezes não está no músculo, está em outro sistema. Quando essa lesão ela está mesmo no músculo, eu preciso entender qual é a fase da contração muscular que está falhando. Quando eu tenho uma contração muscular, eu tenho 4 características. E essas 4 características nunca foram medidas nos músculos do pavimento pélvico. Eu tenho um período de latência muscular, que é o período entre o músculo receber a informação, receber o estímulo nervoso e ele começar a contrair. Alguns pacientes, eles até têm uma boa contração, mas se esse período de latência for alto, essa contração não é suficiente para promover a ação. Depois eu tenho o tempo de contração, que é o tempo onde o músculo começou a se mexer e ele chegar na intensidade máxima da força. O pico de tensão é essa intensidade máxima da força, que pode estar diminuído, e aí sim é a fraqueza muscular. Depois o tempo de relaxamento. O tempo de relaxamento é extremamente importante. E várias coisas diminuem, vários aspectos podem diminuir o tempo de relaxamento muscular. Uma fadiga muscular, uma alteração nervosa, uma alteração metabólica, a idade. Eu vejo que os meus pacientes mais idosos demoram mais tempo para o músculo relaxar. E se o músculo demora mais tempo para relaxar, quando ele é recrutado para uma nova contração, ele vai demorar mais tempo para chegar até a sua força máxima. Então, essas características são muito importantes para eu tentar entender de onde vem a disfunção do meu paciente. A única coisa que nós medimos hoje é a força máxima, que é o pico de tensão. Todas essas outras características não são medidas. Então, eu posso pegar pacientes, e encontramos isso muito, que ela tem uma força adequada, mas esse músculo ainda não está funcional, porque ainda nos faltam essas outras características da contração muscular, que é o que nós queremos medir nessa avaliação, para entender de onde vem a disfunção. E essa disfunção também pode ser da sensibilidade. Quando essa disfunção é da sensibilidade, nós conseguimos provocar, nós conseguimos fazer uma avaliação através da eletroestimulação. Através da eletroestimulação, eu consigo ver a sensibilidade superficial, tanto do tato epicrítico, e através daí eu consigo ver se tem uma anestesia, paciente que realmente não sente nada, uma hipoestesia, quando ela tem uma sensibilidade diminuída, ou uma hiperestesia, quando a sensibilidade dela está aumentada. Eu também consigo ver na sensibilidade profunda, eu consigo avaliar a propriocepção da minha paciente, e é muito interessante como a propriocepção, a percepção do movimento muscular, da posição do períneo dela, no corpo dela, é muito diminuído nessas pacientes. Elas muitas vezes não conseguem sentir a contração. Se eu pergunto para elas agora, o seu períneo está contraído ou está relaxado, elas não sabem. Esse músculo tem a mesma característica da minha mão. Eu sei se a minha mão está aberta ou se está fechada. Eu deveria saber, as mulheres e os homens deveriam saber se esse músculo está contraído ou se esse músculo está relaxado. Então, eu consigo trabalhar e verificar a propriocepção e também a intensidade máxima. Na intensidade máxima, eu vou ver o limiar de dor dessa paciente. E avaliando o limiar de dor dessa paciente, eu consigo ver se ela tem alguma dor. E pela minha prática clínica, eu consigo diferenciar uma dor que ela é muscular, porque geralmente quando a dor ela é muscular, de alguma origem, numa disfunção do músculo, é uma dor pontual, onde a paciente consegue identificar onde está essa dor, ou se é uma dor de uma lesão nervosa. Geralmente, quando há uma lesão nervosa, a dor irradia, a dor dá uma sensação de choque. Essas também são outras características que nós queremos medir nessa avaliação. É muito importante, quando nós falamos da fisioterapia, nós entendemos que nós não temos influência nos órgãos pélvicos. Eu nunca vou conseguir tratar a incontinência urinária da minha paciente. O que eu trato são os músculos do pavimento pélvico. Eu faço a reabilitação desses músculos
com o objetivo dele realizar a sua função. Por isso que, para mim, não faz muita diferença, por exemplo, a minha paciente tem uma incontinência urinária de esforço ou de urgência. Qualquer uma das duas incontinências, a hiperatividade vesical acontece por causa de uma contração da musculatura da bexiga no momento inadequado. Mas a incontinência urinária de esforço acontece quando essa contração tem e a paciente não consegue segurar o xixi. E um dos motivos ela não conseguir segurar a urina é porque ela não consegue contrair os músculos do períneo no tempo correto ou com a força adequada. A minha atuação ela é sempre na musculatura do pavimento pélvico. Eu não tenho atuação na bexiga, eu não tenho atuação na vagina. Talvez as alterações metabólicas melhorem, nós não temos estudos sobre isso, melhorem a irrigação da vagina, podem melhorar sim a lubrificação vaginal, mas a nossa atuação direta é nos músculos do pavimento pélvico. E é aqui que eu estou atuando. Complementando, uma coisa que para mim é super interessante, que eu uso muito nos meus tratamentos, é sempre que há uma contração na musculatura do períneo, uma ativação do sistema nervoso somático, eu vou ter uma inibição do sistema nervoso parasimpático e consequente ativação do simpático. O parasimpático ele está ativo na micção, no momento de esvaziamento. Na defecação, ele é responsável pelos movimentos peristálticos. Na sexualidade, ele é responsável pela excitação. Na mulher, mais visível a lubrificação. E no homem, mais visível a ereção. No trabalho de parto, é ele que é responsável pelas contrações uterinas. Então, se uma mulher, por exemplo, no trabalho de parto, começa a ficar nervosa, ansiosa e com medo, uma das reações que nós temos, a ansiedade, ao medo, é uma contração global do músculo e uma contração dos músculos do pavimento pélvico. Se eu contraio os músculos do pavimento pélvico, eu vou estar inibindo o sistema nervoso parasimpático. Eu vou estar inibindo o trabalho de parto, vou fazer com que esse trabalho de parto seja mais duradouro. Então, é bastante importante que a mulher mantenha os músculos do períneo relaxados durante a primeira fase do trabalho de parto. Se eu tenho uma hiperatividade vesical ou uma incontinência urinária de urgência, é que o sistema nervoso parasimpático está ativo no momento inadequado. Se eu consigo ensinar a minha paciente a contrair o músculo do períneo, quando ela tem aquela urgência urinária, aquela vontade de fazer xixi, ela vai ser capaz de inibir essa ação do parasimpático, inibindo as contrações vesicais, e aí sim, tendo a possibilidade, se necessário, de ir à casa de banho ou ao banheiro para a micção. As pacientes que têm uma obstipação intestinal, se elas conseguem promover mais o relaxamento dos músculos do pavimento pélvico, não só pela essa parte do parasimpático, mas também pela mecânica, ela vai também melhorar a sua defecação. E também é bastante interessante na sexualidade. Na fase da excitação, nós devemos estar relaxados, porque a excitação ela é mediada pelo sistema nervoso parasimpático. Quando há nervosismo, ansiedade, nós vamos levar a uma maior contração do corpo todo, estamos tensos. Essa tensão leva a uma contração dos músculos do pavimento pélvico, vai ativar o sistema, contraindo, levar a ativação do sistema nervoso somático, que vai inibir o parasimpático. Então, quando nós sabemos fazer essa relação através da contração ou do relaxamento dos músculos, nós conseguimos ajudar muito as nossas pacientes e os nossos pacientes. E aqui outra coisa interessante é que o sistema nervoso simpático, ele é responsável pelo orgasmo. Então, as mulheres e os homens, quando eles conseguem controlar melhor e identificar esses músculos e comandar esses músculos, isso que eles são somáticos, e tem uma contração e um relaxamento voluntário, a mulher também consegue ter mais poder e mais domínio sobre o seu orgasmo. Se na hora que já tem todo o estímulo adequado e ela sabe que ela vai ter um orgasmo, se ela conseguir, ou o homem conseguir contrair esses músculos,
ela vai conseguir regular esse orgasmo, tendo orgasmos mais intensos, ou ela pode manter o músculo relaxado, e o homem também, prolongando mais essa relação sexual e retardando um pouco mais esse orgasmo. Quando nós falamos de uma reabilitação, nós temos que seguir as fases dessa reabilitação. E a primeira coisa mais importante de todas é uma avaliação do paciente. Eu não entendo, não vejo como um fisioterapeuta pode atender um paciente sem avaliar o músculo que está sendo tratado. Isso para mim não faz nenhum sentido. Como é que eu posso saber o que o meu paciente precisa, se ele tem uma hiperatividade, se ele tem uma fraqueza, se ele tem uma dor? É imprescindível dentro da fisioterapia uma avaliação, em qualquer área da fisioterapia, na uroginecologia também. E a única maneira que nós temos de avaliar os nossos pacientes vai ser no exame ginecológico. Então, nós também fazemos o nosso exame ginecológico, vamos colocar o dedo na vagina da paciente, vamos fazer uma palpação, tocar esse músculo, sentir esse músculo, procurar pontos de tensão, procurar pontos de dor, procurar hiperatividade, puxar esse músculo, ver se esse músculo alonga. É imprescindível essa avaliação para eu entender em que fase da reabilitação esse meu paciente está. Muitas vezes, os meus pacientes não sabem nem contrair ou não sabem relaxar esses músculos, não tem a percepção desse músculo. Já é provado que 30% das mulheres não conseguem contrair os músculos do pavimento pélvico apenas com um comando verbal. Se na minha avaliação eu vejo que o meu paciente não sabe contrair ou não sabe relaxar, esse paciente tem que entrar aqui na primeira fase, e é a fase mais importante do tratamento, que é você ensinar tanto a contração quanto o relaxamento. Depois que o paciente já sabe contrair e relaxar adequadamente, nós devemos treinar agilidade e coordenação muscular. E a última coisa que eu faço com o meu paciente é promover a hipertrofia. Porque eu só posso promover uma hipertrofia muscular quando esse músculo já está saudável e reabilitado. E algumas vezes eu preciso aplicar técnicas passivas. Então, quais são as técnicas que eu tenho? Eu divido as técnicas em técnicas ativas e técnicas passivas. As técnicas ativas são aquelas que têm gasto energético quando essa técnica é realizada. E as técnicas passivas não têm gasto energético, não têm gasto de ATP. O mais importante de todos, que é a base de qualquer tratamento de fisioterapia, é a cinesioterapia, que é a terapia pelo movimento. Eu posso contrair e relaxar a minha mão para fazer uma cinesioterapia da minha mão, ou eu vou contrair e relaxar os músculos do pavimento pélvico para fazer uma cinesioterapia do músculo do pavimento pélvico. Isso ficou conhecido como os exercícios de Kegel, e falamos até hoje dos exercícios de Kegel. Só que uma coisa que é muito importante lembrar é que Kegel, lá na década de 40, ele desenvolveu um biofeedback. E Kegel está escrito no artigo dele, ele diz que todas as mulheres deveriam fazer, pelo menos uma vez por semana, uma sessão individual com o biofeedback, porque elas não são capazes de contrair os músculos do pavimento pélvico apenas com um comando verbal. Então, se vocês indicam exercícios de Kegel para os pacientes de vocês, vocês deveriam estar indicando pelo menos uma sessão individual todas as semanas com um biofeedback. Kegel nunca mandou nenhuma paciente fazer exercício em casa sem orientação. O biofeedback tem aqui um asterisco, o biofeedback não é necessariamente uma técnica. O biofeedback é uma maneira que eu tenho de ver se a técnica que eu estou realizando está sendo realizada da maneira correta. O biofeedback pode ser de uma respiração, o biofeedback pode ser dos batimentos cardíacos, o biofeedback pode ser da contração muscular. Então, dentro da fisioterapia, nós fazemos o biofeedback, na grande maioria das vezes, da contração muscular. E na uroginecologia, isso é muito importante, porque esses músculos estão aqui dentro. Eu não consigo visualizar esse movimento. E para mim, eu não consigo tratar um paciente sem ter a certeza de que esse paciente está contraindo e está relaxando da maneira correta. Então, eu não consigo tratar nenhum paciente se eu não estiver fazendo o biofeedback com ele. Nós também podemos utilizar a eletroterapia. A eletroterapia vai promover uma contração que ela é involuntária,
porque não é o paciente que está pensando ou recrutando aquela contração, mas ela é ativa, porque é um grande gasto energético. Dentro aqui da eletroterapia, hoje se fala muito da cadeira, das pacientes que sentam na cadeira, que é um tipo de eletroterapia, e essa cadeira faz uma promoção da contração. Eu tenho muita reticência em relação à cadeira, e já sentei na cadeira e já experimentei a cadeira, por 2 motivos. Porque quando a paciente senta na cadeira, é a paciente que tem que dizer para o terapeuta se ela está sentada no lugar correto ou não, se aquele estímulo está no lugar correto ou não. E quando é o meu paciente que tem que me dizer se o que eu estou fazendo está certo ou está errado, para mim alguma coisa já está errada. Sou eu que tenho que garantir para o meu paciente que a minha técnica está sendo utilizada da maneira correta. Quando eu coloco a sonda é anatômica. Ela vai abrir e eu tenho a certeza absoluta de que a sonda está no lugar certo e a sonda está estimulando o músculo certo. A segunda reticência que eu tenho com a cadeira é que eu sentei na cadeira, eu senti o estímulo, eu tenho a certeza de que eu estava sentada no lugar certo, só que eu senti menos contração com a cadeira do que eu consigo sentir com a sonda. Com a cadeira eu sinto uma contração dos glúteos, alguma contração do adutor, porque ela não consegue isolar, ela não está direta no pavimento pélvico, ela tem que passar por esses músculos. E também senti, óbvio, uma contração dos músculos do pavimento pélvico, mas eu consegui, em mim mesma, eu me dando como exemplo, eu sinto uma contração mais intensa com a sonda do que eu sinto com a cadeira. E aí que volta a brincadeira que eu fiz com o Dr. Sérgio, né? Vocês cortam toda a paciente. Qual é o problema de eu colocar uma sonda mínima lá? Porque a justificativa que eles têm da cadeira é que os pacientes não querem colocar uma sonda. Eu acredito que as pessoas não entendam a importância e a diferença e a especificidade que eu tenho quando eu utilizo uma sonda. Que a partir do momento que a gente consegue explicar para o nosso paciente ou para o nosso paciente a importância daquilo que nós fazemos, não há recusa do nosso paciente. Depois nós temos os cones vaginais. Os cones vaginais geralmente são kit de cones, que eles vão ter o mesmo tamanho, com pesos diferentes. Esse cone é colocado dentro da vagina da paciente, como se fosse um absorvente interno, e é pela contração dos músculos do pavimento pélvico que o cone não cai. O cone é como se fosse um halter vaginal, é um peso. Sendo um peso, ele não pode ser utilizado para o ensino da contração correta. Se eu tenho um paciente que não sabe contrair os músculos, eu não posso falar, então, levanta 5 quilos. Então, o cone, ele é colocado numa fase de hipertrofia muscular. É completamente inadequado você colocar um peso, uma carga, num paciente que não consegue contrair. Eu não faria isso numa reabilitação de joelho, eu não faria isso numa reabilitação de ombro, eu não posso fazer isso numa reabilitação dos músculos do pavimento pélvico. A gente tem que seguir a mesma sequência. Primeiro eu faço ensino da contração, eu treino agilidade. Depois, como o paciente já sabe contrair, já tem agilidade, eu coloco uma carga. E, infelizmente, muitos artigos científicos, e teve um publicado no Brasil há pouco tempo, 2017, se eu não me engano, numa revisão da literatura, e continuam falando, os cones servem para promover a propriocepção e ensino da contração. Completamente inadequado, eu estou colocando uma carga. Eu só posso colocar uma carga na fase da hipertrofia muscular. Nós temos que sempre dar exercícios para casa. E esses exercícios para casa não podem ser dados no fim do tratamento. Eles têm que vir desde a primeira sessão para entrar numa rotina do paciente. Uma das queixas que eu vejo muito dos médicos, né, os pacientes não fazem os exercícios e depois que termina o tratamento, a patologia e a queixa da paciente vai voltar. É que esses exercícios não estão sendo prescritos da maneira correta. Eu não posso dar o exercício para a paciente no fim do tratamento, do meio para o fim. A paciente tem que ser orientada e educada a começar a fazer esses exercícios desde a primeira sessão. E quando eu estou trabalhando com grávida, eu também treino a técnica de respiração e expulsão. Nas técnicas passivas, eu vou fazer mobilidade pélvica, então, embora possa ser uma técnica ativa, mas ela é muito bem feita na técnica passiva, colocando a paciente na bola, lembrando que o músculo está dentro da articulação do quadril, eu preciso ter essa mobilidade pélvica.
A massagem perineal, o termo massagem não é o mais adequado, porque eu não quero massagear esse músculo, o que eu quero é promover um alongamento e um relaxamento desse músculo. Então, nós colocamos o dedo na vagina da paciente, nós vamos tentar promover um alongamento, puxar esse músculo, tem que ser feito com força, promovendo um movimento muscular. Existem agora alguns dispositivos que nós podemos utilizar, alguns balõezinhos, que nós colocamos também na vagina da paciente, inflamos esses balões e promovemos um alongamento mais global. Eu gosto muito dos balõezinhos, utilizamos na preparação do parto, para essa paciente que quer um parto via vaginal, mas podemos utilizar em algias pélvicas, em dores pélvicas, no tratamento miofacial, que o Dr. Ricardo temos sempre um embate em relação a isso, mas eu consigo melhorar muito e até zerar a queixa de dor da minha paciente com esse alongamento e esse trabalho miofacial. Não sei se o Dr. Ricardo já chegou, mas eu concordo com ele. A fáscia em si não dói, mas o músculo, o tecido tem que ter um movimento. Quando eu tenho alguma restrição da fáscia, alguma aderência, esse músculo não vai mexer, esse tecido não vai mexer. Não é a fáscia que está doendo, mas sim, essa falta de movimento vai estar ativando os receptores nociceptivos, os receptores da dor, e é por isso que esse movimento facial inadequado pode levar à dor da paciente. E eu promover esse alongamento e esse movimento facial, miofacial, realmente melhora imenso e muitas vezes cura a dor da paciente. Precisamos tratar cicatrizes. Da mesma maneira, um movimento inadequado do tecido vai levar à dor. Uma cicatriz de episiotomia pode ser muito dolorosa para a paciente. E tratar essa cicatriz pode ser simples. 2, 3 sessões a gente consegue tratar adequadamente uma cicatriz e a paciente não precisa ter dor na relação sexual no pós-parto. Algumas vezes a paciente é orientada a manter as relações sexuais e fala, isso dói mesmo, não se preocupa. Eu não gosto muito disso. Vamos tratar a dor, vamos tratar a causa da dor dessa paciente e deixar que ela consiga ter uma atividade sexual sem dor. Também podemos utilizar as órteses, que são os pessários, a bomba de vácuo, tanto do clitóris quanto peniana, melhoram a circulação sanguínea e promovemos desensibilização. Quando há alguma dor muito sensitiva, nós conseguimos desensibilizar o tecido. Eu trabalho com um protocolo que eu desenvolvi, que é o Reabilitação Perineal Ativa. Tenho muito orgulho que é o único protocolo válido cientificamente que visa a reabilitação global dos músculos do pavimento pélvico. Eu comecei a desenvolver, estava conversando ainda com o Dr. Sérgio enquanto a gente esperava. Eu comecei a desenvolver esse protocolo em 2009, ele só ficou pronto em 2011 e só em 2015 que eu comecei, 2014 que eu comecei a validação científica dele. Então, não foi uma coisa que começou de uma hora para outra, ele foi desenvolvido da minha prática clínica, de ver pacientes e entender qual a intensidade de cada sessão. Então, eu utilizo a cinesioterapia com biofeedback, eletroestimulação, os cones vaginais e os exercícios para casa. Ele tem um total de 12 semanas, com 14 sessões individuais, que são divididas na fase de ensino, agilidade, hipertrofia muscular, e eu consigo programá-lo num dispositivo médico que faz com que isso seja muito objetivo. Então, utiliza a cinesioterapia, biofeedback, eletroestimulação, os cones vaginais e os exercícios para casa. Na primeira fase, ela é 100% cognitiva, é a fase mais importante de um tratamento de reabilitação muscular. Eu preciso ensinar o meu paciente a contrair e relaxar da maneira correta, ele vai estar deitado sem nenhum movimento associado, e para casa eu já começo a pedir uma percepção corporal. Se é uma paciente que me diz que tem dor durante a relação sexual, eu peço que ela veja se durante o ato sexual ela consegue manter os músculos do períneo contraídos ou se esses músculos estão totalmente relaxados. Se é uma paciente que tem queixa de incontinência urinária, eu peço que ela veja, na hora que você perde xixi, seja quando tosse, quando espirra, quando está chegando em casa, você consegue contrair esses músculos ou esses músculos estão relaxados? E ensino a técnica de KNAP, que já foi dita aqui, que é ensinar a paciente, antes de tossir, antes de espirrar, antes de fazer algum esforço,
é preciso contrair os músculos do períneo. Sempre que eu aumento a pressão intra-abdominal, eu vou estar empurrando tudo para baixo. Então, eu preciso estabilizar com o músculo do períneo. Eu vou tossir, eu vou espirrar, eu vou correr. Se eu não contrair o músculo do períneo, a chance de perder xixi é muito maior. Na segunda fase, eu preciso treinar a agilidade ou coordenação muscular. Eu costumo brincar, ninguém perde xixi sentado, os nossos pacientes perdem xixi em algum movimento. Então, não basta eu ensinar a contrair e a relaxar, se eu não treinar essa agilidade muscular. Contrair antes de tossir, antes de espirrar, contrair na hora que está correndo, contrair na hora que está fazendo uma atividade física. E aqui eu já tenho, minha paciente já sabe contrair, já sabe relaxar, eu tenho uma série de exercícios que eu passo para ela. Eu fiz um videozinho com esses exercícios, é um vídeo de 4 minutos. Tem que ser coisas simples, coisas muito objetivas para a paciente fazer. Pedir para a paciente fazer 200, 300 contrações em casa, elas não vão fazer. É um vídeo de 4 minutos. Nós temos que responsabilizar o nosso paciente pelo sucesso do tratamento dele. Então, é sempre perguntar, está fazendo os exercícios, não está fazendo os exercícios? Isso tem que entrar na rotina do nosso paciente. Na terceira fase é que nós começamos a hipertrofia muscular, que nós começamos as alterações metabólicas. Aí sim, aqui eu posso colocar os cones vaginais. Eu continuo com os exercícios em casa, mas aqui eu posso colocar uma carga para promover essa hipertrofia muscular. E geralmente eu digo que as minhas pacientes utilizam o cone vaginal durante o banho. O banho demora de 5 a 15 minutos, nós estamos em pé e estamos nos movimentando. Então, é tempo suficiente para eu estar fortalecendo esse músculo, promovendo a hipertrofia muscular e não atrapalha em nada o dia a dia da minha paciente. Se ela chega para mim e fala, eu não fiz o exercício, eu posso falar, então você não tomou banho. Porque não tira nada do seu tempo, é tirar a roupa e colocar o cone. Sair do banho, tira o cone e põe a roupa. Então, são técnicas que nós temos que ter para introduzir os exercícios no dia a dia da nossa paciente. Quando ela já tem mais agilidade, ela pode utilizar o cone na caminhada, na corrida, no pilates, no yoga, para limpar a casa. E é a maneira mais fácil que nós temos de manter o ganho com o tratamento, sem interferir no dia a dia da nossa paciente, sem ter o bloqueio dessa evolução. O protocolo tem realmente uma evolução muito grande. Eu começo nas fibras rápidas com 60% da força máxima, chega até 90%. Nas lentas eu começo com 30% da força máxima, vai para 60% e 90%. Eu começo com de 8 contrações, termino com 20. Toda essa evolução ela é muito importante para eu visualizar a evolução do meu paciente, para o meu paciente visualizar a evolução dele e para eu passar os casos para os médicos. O meu livro está descrito todo o protocolo está descrito no meu livro, é acessível para free download. Então, eu falo para o médico que eu fiz, eu posso falar, olha, a paciente fez a sessão 1, 2, 3 e 4. O médico consegue ver uma evolução. Eu posso falar, a paciente fez a sessão 1 2 vezes, 2 2 vezes, 3 2 vezes, já sabe que a evolução foi mais lenta. Ou eu tenho pacientes que fazem a sessão 3, 5, 7, 9 e 14. Uma paciente que já fez uma evolução mais rápida. O protocolo não precisa ser seguido sessão por sessão. A indicação é que a paciente faça a sessão que seja desafiadora para ela, mas que ela consiga concluir, a paciente ou o paciente. Então, aqui a gente consegue visualizar a evolução do tratamento, o que nós não temos na fisioterapia uroginecológica, nós não conseguimos mensurar a evolução do tratamento. Pelo fato dele ser informatizado, nós conseguimos seguir realmente escolher a sessão. Muitos aparelhos dizem que eles têm protocolos. Na verdade, os aparelhos não têm protocolos, eles têm uma série de exercícios. Enquanto fisioterapeutas, nós não sabemos que sequência seguir. O RPA realmente tem uma sequência. E ele é individualizado, independente da sessão que o meu paciente esteja. A primeira coisa que eu peço para o meu paciente, a primeira coisa que eu faço com o meu paciente é a taragem ou calibragem. Então, a primeira coisa eu vejo qual é a contração máxima desse paciente.
E toda a sessão ele vai estar trabalhando numa porcentagem da contração máxima dele. Meu objetivo, quando eu faço a reabilitação perineal no meu paciente, é promover um músculo saudável. Esse músculo saudável tem que ter força, potência e resistência, tem que ter relaxamento, tem que ter elasticidade, reflexo e, acima de tudo, realizar a sua função. Então, eu não vou estar tratando a incontinência. Enquanto fisioterapeuta, eu não consigo tratar a incontinência do meu paciente. Vocês médicos conseguem, vocês colocam um link e estão tratando a incontinência. Enquanto fisioterapeuta, a minha ação é no músculo. E esse músculo vai ter um único movimento para realizar as suas funções, que seja urinária, defecatória e sexual. Eu sempre vou estar trabalhando visando a função global do músculo e não apenas uma característica dele. A reabilitação perineal, segundo a Sociedade Internacional de Continência, não exclui nenhum tratamento futuro, deve ter a duração de 8 a 12 semanas, é extremamente simples, tem um baixo custo quando nós comparamos a outras técnicas utilizadas, embora eu abra mão do baixo custo. Eu não quero que nenhum paciente venha se tratar comigo porque eu sou barata, e mesmo porque eu não sou barata. Eu quero que os pacientes se tratem comigo porque eu sou eficaz. Eu realmente dou bons resultados. Não tem nenhum efeito colateral. E segundo a Sociedade Internacional de Continência, deveria ser a primeira forma de tratamento para as disfunções do pavimento pélvico. Óbvio que para eu ter o sucesso desse tratamento, eu dependo muito da minha paciente. E isso eu já digo para ela na primeira sessão. Eu sou 30% do tratamento. 70% é a minha paciente ou o meu paciente. Se o meu paciente não está motivado, se ele não faz os exercícios, eu não consigo mostrar para ele qual é a evolução, ele não vai ter resultado. E se ele tiver resultado, a chance dele perder esse resultado em 2, 3 meses é grande. Nós, fisioterapeutas, dependemos muito mais dos nossos pacientes do que o médico. O médico tem que fazer uma boa cirurgia, um bom tratamento, não depende tanto do paciente. Então, isso tem que ser discutido com o paciente desde a primeira sessão. O sucesso do nosso tratamento depende muito do nosso paciente, por isso é que a gente tem que estar motivando, mostrando a evolução do tratamento, revendo o tratamento caso ele não tenha evolução. Quando eu dou exercício para casa, tem que estar muito claro o que eu quero que esse paciente faça. Prescrever, utilizar vídeos, porque se ele não souber o que ele está fazendo, ele vai desistir. E não passar treinos muito intensos. Um dos grandes erros da prescrição de exercício em casa é passar muita coisa. Tem que ser pouca coisa que o paciente realmente consiga realizar. A equipe interdisciplinar é fantástica. Eu sou uma sortuda. Sempre trabalhei com grandes médicos que sempre respeitaram o meu trabalho. Eu trabalho com psicólogos, enfermeiros, nutricionista. Nutricionista tem muita importância quando nós falamos de uma reabilitação muscular. Esse contato com a equipe, o contato que eu estou tendo com vocês, o tanto que eu aprendo com vocês, não há uma competição de quem é melhor ou quem é pior. Aqui um consenso do que vai ser melhor para o nosso paciente. E é claro, eu gosto dessa imagem, que é difícil mostrar isso no pavimento pélvico, mas é claro que tem coisas que a fisioterapia não vai resolver. Quando nós já temos um prolapso grau 3, quando nós temos uma incontinência urinária grave, onde a paciente está perdendo xixi o tempo todo, quando nós temos uma laxidez vaginal, como foi falado pelo Dr. Pelosi, onde já não há mais músculo, não adianta intervir a fisioterapia. A fisioterapia tem muita limitação. Mas o que eu penso é, geralmente vocês pegam as pacientes aqui, vocês ainda pegam as pacientes, os médicos ginecologistas e obstetras e urologistas que seguem a paciente ao longo da vida, vocês não pegam ela já com prolapso grau 3. Vocês pegam muitas pacientes que ainda são saudáveis. E fazer um tratamento precoce de uma incontinência urinária leve, não menosprezar a queixa de eu só perco uma gotinha. Ela está perdendo só uma gotinha porque alguma coisa está começando a ficar errada no pavimento pélvico dela. Se a gente conseguir começar a intervir aqui no começo, onde as queixas são leves,
talvez elas não vão, talvez elas não vão evoluir para uma queixa grave. Então, fica aqui uma sugestão que é começar a fazer um tratamento preventivo, seja no pós-parto, seja numa mulher que mesmo que nunca tenha engravidado, mas vocês ginecologistas podem incluir no exame de vocês a avaliação da força muscular, é uma coisa super fácil de fazer. Vocês incluírem isso e começarem a perceber, seu músculo está começando a ficar fraco, por que você não procura um fisioterapeuta que vai te ensinar os exercícios? E quando eu só preciso ensinar os exercícios, talvez essa paciente precise de 4, 5 sessões. Ela vai aprender, e se ela quiser ou não, ela vai manter esses exercícios para o resto da vida. Talvez ela nunca vai chegar a uma patologia mais grave. Mas, claro, quando nós já temos um prolapso grau 3, 4, a atuação da fisioterapia ela é complementar à atuação cirúrgica. Quando nós temos uma laxidez vaginal de um músculo que já não tem muita função, realmente a opção cirúrgica talvez seja a melhor forma de tratamento. Falando em desafios, aqui eu tenho talvez o grande desafio que eu tenha tido na minha carreira, e eu sempre brinco, doutor Hélio, que eu acho que já chegou. Eu me lembro quando eu cheguei aqui e o doutor Ricardo me apresentou ao doutor Hélio, e foi um grande desafio mostrar para o doutor Hélio a função da fisioterapia, e entendo, eu acho que nós, fisioterapeutas da uroginecologia, não nos expressamos, não levamos a informação como deveríamos. Nós temos sim que mostrar, estar mais presentes em congressos médicos, publicar mais em congressos médicos, e foi um trabalho que eu fiz com ele, que acho que deu certo. Aqui foi quando ele foi para São Paulo, que ele fala que ele foi ver o Dr. Ricardo operar, e também passei um dia com eles em centro cirúrgico, e sei que é um profissional que hoje entende o meu trabalho, vê a necessidade e a qualidade, também vê todos os desafios e vê quando não é necessário. Quando a fisioterapia não vai ser possível, conversamos sobre isso sem nenhum problema, mas é um profissional que eu sei que já me respeita, e isso me dá muito orgulho. Obrigada a vocês. Agora vou abrir o microfone. Sei que tem aqui perguntas. Deixa eu parar aqui. João, te dou a palavra. Olá. Olha, muito obrigado. A mim já me convenceste, já me tinhas convencido há uns tempos atrás, quando tive a oportunidade de nos encontrarmos e falarmos pessoalmente sobre esta temática. E é engraçado porque há pouco, quando estavas a falar e quando disseste que tratavas o músculo e não a incontinência urinária, fizeste-me lembrar uma coisa que está expressa numa coisa que é aquilo que são chamados, que eu li recentemente num livro, Os Hábitos Atómicos. Há pequenos hábitos e há pequenas coisas, e tu descreveste isto, é um bocadinho a essência daquilo que tu falaste, na maneira como trabalhas todos estes grupos musculares em função de toda esta interligação neuronal e nervosa, como ali explicaste, como toda a ativação daqueles sistemas nervosos parasimpáticos e simpáticos, e na realidade há todos estes pequenos hábitos, estes pequenos trabalhos musculares que depois no final, consecutivamente repetidos e com um propósito e com um intuito, têm um final que é o desejado. E isso é que é o importante fazer transmitir às nossas doentes. Eu já tive a oportunidade, e disse há uma semana atrás, quando me convidaste para falar sobre incontinência urinária e sobre os prolapsos genitais, em que a gente falou basicamente uma conversa de sofá, e felizmente a partir daí evoluímos para outras coisas mais elaboradas, mas na realidade acho que nesta temática começámos da maneira menos correta. Ou seja, tínhamos e temos ainda, por enquanto, uma cirurgia facilmente reprodutível, facilmente realizável e sem grandes complicações, com resultados duradouros, mas o mais importante neste tipo de patologias é discutir as expectativas das pacientes.
E acho que não é correto hoje em dia, isto é a minha opinião, e eu já assumi há uma semana atrás, eu volto aqui a assumir, porque se não tive, talvez hajam aqui pessoas que não tenham ouvido esse diálogo há uma semana e pouco atrás, que acho que hoje em dia não é lícito, tendo em conta toda a envolvência que existe em termos de litigância e de má prática que existe no nosso contexto, preparar uma doente para uma cirurgia de incontinência urinária sem primeiro pensar que ela possa estar adequada a um trabalho de reabilitação do pavimento pélvico com uma fisioterapia perfeitamente orientada. E felizmente acho que eu tenho essa capacidade de poder fazer isso contigo e com outras pessoas, e algumas delas estão aqui presentes, e que possamos poder falar nisso. E depois que acho que não faz sentido hoje em dia operar aquela mulher jovem, e isso caímos num grande facilitismo quando tivemos uma cirurgia facilmente disponível para nós, slings minimamente invasivos, mas não acho uma mulher de 40 e poucos anos que simplesmente perde algumas gotas de urina quando faz exercícios mais intensos, irmos por o caminho mais fácil, sermos nós levados por as doentes por caminhos mais fáceis, que é colocar um sling e depois temos que lidar com sintomas obstrutivos e lidar com as consequências das doentes. Felizmente nós estamos a tratar de patologias que implicam sobre a qualidade de vida das pessoas, mas o mais importante, antes de tratarmos disso, é discutir as opções e discutir o que é que vamos ter que observar. Isto é um ponto, e na realidade acho que felizmente, e eu não tenho conflitos de interesse nesta área, acho que muitas destas pacientes conseguem melhorar com o trabalho de reabilitação perineal e de fisioterapia perfeitamente adequado e orientado. É aquilo que eu te falei há pouco, são os pequenos hábitos, os hábitos atómicos, se calhar só aquilo que tu falaste dos 15 minutos no banho, se fizer tudo continuamente durante uma semana, penso, partindo do pressuposto que tomamos banho todos os dias, ao fim de não 1 ou 2 semanas, mas se calhar ao fim de 4, 5, 6, 7, 8 semanas nós temos resultados. É toda a gente, aquilo que eu estava a falar há pouco, destes pequenos hábitos, da mudança dos nossos pequenos hábitos, que vai fortalecer em termos de objetivo comum. E outra coisa que só 2 coisas a terminar, e acho que temos aqui uma plateia para falar, e acho que em primeiro lugar, que eu te queria falar é a questão da sexualidade, que na realidade é uma coisa que está escamoteada, e se calhar nós, como ginecologista, também às vezes faço a minha culpa, mas às vezes as pessoas, à laia desta situação da uroginecologia, das queixas do uroginecologista da incontinência e do prolapso, isto fica um pouco no ar, e na realidade cada vez mais os trabalhos falam mais sobre a sexualidade e a patologia uroginecológica, nomeada incontinência urinária, e isto é importante, e acho que tu trabalhas também muito bem esta área, e acho que pelo menos tu e outras pessoas que eu conheço trabalham com uma vertente muito adequada a esta área da sexualidade, e é muito importante, se calhar vocês nesta área da ginecologia têm um campo muito mais importante. E outra questão é a tua experiência, que falaste um pouco sobre isso, que é da dor pélvica crónica da endometriose. Devido ao teu trabalho que tens feito com o Ricardo, é importante também, isto daria, não é, eu sei que é um bocadinho fora do âmbito daquilo que tu propuseste fazer, mas acho que seria uma coisa que se calhar naqueles temas que a gente tem falado, mas também é muito importante, e eu vi e comprovei pessoalmente com uma doente que partilhámos em comum, e que na realidade é importante saber todos estes grupos musculares. Olha, e hoje estou menos confundido do que há 2 dias atrás, e olha, muito obrigado. João, obrigada a você. Em relação à sexualidade, é como eu digo, quando eu trabalho com o pavimento pélvico, estou trabalhando a sexualidade dessa paciente, porque eu não tenho como isolar. E é uma das coisas que vocês, quando operam, vocês não têm essa atuação não tão grande, e algumas vezes nenhuma, na sexualidade da paciente.
Então, eu tento mesmo, sempre quando eu trato o paciente, a fazer um trabalho global. Eu estou vendo a sensibilidade dela, eu estou vendo a propriocepção, eu estou trabalhando o músculo para ter todas as suas funções e eu não fecho a porta da sexualidade para nenhum paciente meu. E sempre estou perguntando. Óbvio, tem pessoas que não querem falar da sua sexualidade, e aí eu respeito. Mas quando as pessoas estão abertas, mesmo que seja um tratamento de incontinência, porque o músculo vai fazer um único movimento. Vou melhorar a continência da paciente, mas vou deixar uma vagina mais fechada, porque esses músculos fecham o introito vaginal, com as alterações metabólicas, vou melhorar a lubrificação vaginal, vou melhorar a sensibilidade dessa paciente, a percepção que ela tem com o corpo dela. Então, a sexualidade ela é sempre trabalhada, mesmo nas pacientes que não procuram uma disfunção sexual. Em relação às dores pélvicas, elas, quando são relacionadas à musculatura, né, é muito difícil uma avaliação de uma dor crônica. Assim como qualquer outra dor crônica, a dor crônica do comprimento pélvico ela é difícil. E quando nós encontramos alguma alteração neuromuscular, alguma alteração da fáscia, que é um embate que a gente sempre tem com o Dr. Ricardo, trabalho miofacial, que foi essa sua paciente, ela chegou com escala visual análoga de dor de 9 na minha primeira sessão, e em 5 sessões ela estava com 3. Então, esse trabalho miofacial, o movimento curto, você voltar esse movimento tecidual é muito importante. Os resultados de uma dor crônica ele pode ser fantástico. Mas aí eu volto, para conseguir isso, o mais importante é avaliar a sua paciente. Nós temos que avaliar a paciente. E, infelizmente, e isso eu faço meia-culpa da fisioterapia, infelizmente, cada vez mais ensino o paciente a fazer uma autoavaliação. Agora, com o isolamento, vários grupos fizeram tratamento virtual das pacientes em uroginecologia, onde a paciente vai se avaliar, a paciente vai colocar o dedo na vagina dela e vai descobrir o que ela tem. Isso, para mim, é um retrocesso brutal. É tão difícil avaliar a paciente, é tão difícil entender o que ela tem, é tão difícil ver esse músculo que a gente sente, a gente não vê. E quando, por causa de uma crise, tentam achar soluções, e acredito que a intenção seja melhor, mas o achar a solução é falar que a avaliação do profissional que a segue é dispensável e que ela consegue fazer isso sozinha, eu não vejo isso com bons olhos, porque não sei se vai ser muito bom para a profissão falar para a paciente que ela não precisa ser avaliada. A avaliação ela é fundamental. Hélio, tens o microfone ligado e depois o Sérgio e depois a seguir temos aí volta. Hélio? Eu tenho uma pergunta. Sérgio. Laira, qual das técnicas funciona melhor na tua experiência para incontinência fecal? Então, doutor Sérgio, mais uma vez, eu preciso reabilitar o músculo globalmente. Eu não trato a incontinência, eu não tenho como, enquanto fisioterapeuta, estar tratando a incontinência fecal. Eu preciso reabilitar esse grupo muscular. Para reabilitar esse grupo muscular e aumentar a força desse grupo muscular, que depois o objetivo final na incontinência fecal geralmente é aumentar a força, eu vou estar fazendo cinesioterapia com biofeedback, ensinar bem essa contração, tratar a agilidade muscular e promover a hipertrofia. Mas isso não é porque é uma incontinência anal. Eu tenho que sempre trabalhar o músculo. Eu não consigo só contrair o esfíncter anal externo. Então, é a mesma técnica. Tá certo. Obrigado. Hélio? Hélio? Não estou a ouvir. Hélio? Hélio? Estou sem som. Tá, não, Estamos a ouvir-te. Estamos a ouvir. Queres comentar? Estou sem som, mas mandei o texto da minha opinião. Foi uma excelente palestra estamos a ouvir. sobre coisas que muitos de nós até desconhecíamos e levou à conclusão que temos mesmo que trabalhar em equipa, não é? Para resolver esses problemas do pavimento pélvico. São muito mais do que simplesmente disfunções anatômicas. Parabéns, foi uma grande iniciativa
E mais nada. Quando se fala muito, começa a se errar. Obrigado. Obrigada, doutora Hélio. Você é um grande incentivo para mim. Alguém tem alguma pergunta a fazer da assistência? Pode pedir para... Karina? Sim, Karina? Não estamos a ouvir. Karina, tens que ligar o áudio. Tirar os fones. Assim ouve-se? Sim. Assim ouve? Sim. Sim, eram os fones, que os fones estão estragados. Obrigado, Laira, foi uma excelente apresentação. Eu gostaria de acrescentar apenas uma coisa. Eu acho que a abordagem ao pavimento pélvico é essencial e ter a percepção da contração, ensinar a contração correta, mas nós, quando atuamos a nível de pavimento pélvico, acho que temos que olhar também um bocadinho mais para o todo e não só para o pavimento pélvico, porque o pavimento pélvico faz parte de um sistema em que é a base que gera a pressão intraabdominal. Então, quando nós temos formas das mulheres se movimentarem em que a pressão intraabdominal aumenta muito, nós temos muita sobrecarga sobre o pavimento pélvico. E o pavimento pélvico acaba por ser uma vítima dessa hiperpressão. Por isso, muitas vezes, quando há mulheres no pós-parto em que têm uma diastase abdominal e que a função abdominal não está correta, nós vamos ver ao longo do tempo a saúde do pavimento pélvico a deteriorar-se e podemos assistir a uma incontinência urinária ou um aumento do prolapso. E a mesma coisa em termos do diafragma respiratório. Então, em termos de reabilitação pélvica, só gostaria de acrescentar que nós temos que olhar também para a postura, é muito importante a postura e como a mulher se move e como a mulher respira e como gera essa pressão intraabdominal. E isso é muito importante quando estamos a falar de prolapsos dos órgãos pélvicos. Eu concordo muito com a Laira no aspecto, eu não assisti ao resto da semana, infelizmente, estou cá só hoje, mas acho que o trabalho miofascial é essencial. É essencial na questão da mobilidade do útero, na mobilidade da bexiga, porque eu acho que nós podemos atuar a nível facial e a nível da vagina e a nível da mobilidade dos órgãos, porque quando o órgão não está móvel, por exemplo o útero, ele também não tem a sua função, não está na sua melhor função. E leva a dores, por exemplo, dores penetrativas, quando existe penetração profunda, pode haver dor por fixação do colo do útero, por haver muito pouca mobilidade. Então isso ocorre muitas vezes com a endometriose, existe pouca mobilidade visceral e nós com as nossas técnicas manuais, com a técnica de mobilização visceral, conseguimos melhorar essa mobilidade entre vísceras e que leva à diminuição da dor, leva à diminuição da irritação dos nervos que podem estar com um entrapment consequente a essa falta de mobilidade facial, dessa falta de deslizamento entre as faixas. Mas eu concordo com muito da tua atuação. Karina, muito obrigada. Falando a parte postural, quando eu fiz o quadro das disfunções, as causas de uma disfunção, ela pode ser postural, está lá. Eu estava falando de uma disfunção ligada ao músculo. Mas, claro, quando essa disfunção não é ligada ao músculo, por isso que eu digo, a avaliação é fundamental. Eu preciso saber qual é a causa dessa disfunção. E eu estava falando das disfunções ligadas aos músculos do pavimento pélvico. Mas essa disfunção pode ser ligada a alguma alteração postural. E aí não adianta eu reabilitar o músculo do pavimento pélvico se aquela alteração postural se mantém. Em relação à facial, sim, eu concordo muito, nós temos que tratar o miofacial, temos que dar um movimento tecidual adequado. Quando você coloca um pouco da endometriose, enquanto fisioterapeuta, nós temos que ter um pouco de cuidado da nossa alimentação. Sim. É muito difícil nós tratarmos a endometriose do nosso paciente, tem que ser uma coisa muito superficial. Não vamos tratar a endometriose, não. Os sintomas, nesse caso, melhorar a qualidade de vida. Mas algumas vezes é dito,
a fisioterapia para a endometriose. A fisioterapia para a endometriose não existe. Existe a fisioterapia no manejo da dor da endometriose, que em alguns casos pode ser muito bom, mas enquanto fisioterapeutas nós não vamos tratar a endometriose. É preciso que essa endometriose seja tratada ou cirúrgica ou hormonalmente. Então, essas definições têm que estar claras, porque às vezes a paciente chega e fala, eu vim fazer fisioterapia para endometriose. Ela acha que ela está tratando a endometriose. E a gente tem que ser muito honesto, como o Dr. João disse, a expectativa do nosso paciente. E eu tenho que deixar claro que eu, enquanto fisioterapeuta, não vou conseguir tratar a endometriose. Eu vou fazer o manejo da dor dessa endometriose, dependendo da endometriose, pode ser com sucesso ou não. Nós conseguimos tratar outras questões da endometriose, por exemplo, quando tem lesão nervosa, nós conseguimos reabilitar, mas a endometriose, enquanto fisioterapeutas, nós não vamos conseguir tratar. Não era assim. Outra coisa que eu depois acabei por não falar. Eu não sei se já ouviste falar, mas eu tenho trabalhado com radiofrequência. E a radiofrequência é uma forma de estimular a produção de colagênio e de estimular realmente a vagina em si e os tecidos faciais. Ou seja, melhorar a tensão dos tecidos faciais, melhorar a qualidade dos tecidos faciais. Não sei se tens experiência com isso, eu tenho tido muito boa experiência na vascularização, no aumento da rapidez de recuperação das utentes. Nota-se bastante diferença. Eu não tenho experiência com a radiofrequência, leio bastante. E sim, a radiofrequência ela tem fatores positivos, lembrando que a atuação é bastante superficial. A radiofrequência não vai chegar no músculo, é um fator... Chega. É com sonda interna, trabalhamos com sonda interna. Mas mesmo com a sonda ela não vai chegar até o músculo, né? Ela não tem essa penetração, o laser não tem essa penetração. Não estou só a falar do músculo, nós trabalhamos a faixa. Mas é exatamente isso, são essas limitações e essas especificações que nós temos que ter com o paciente. Uma radiofrequência, eu vou pegar a mucosa vaginal, eu não vou tratar o músculo. Então, há as suas vantagens, há a sua especificação. Nós falamos aqui com o Dr. Marco Pelossi, ele falando do laser, que o laser ainda abrasivo tem uma capacidade de penetração muito maior do que a radiofrequência. E ele também concorda, nós não vamos conseguir reabilitar um músculo com a radiofrequência, nós vamos conseguir levar a alterações metabólicas que vão melhorar no nosso tratamento. Então, eu sou a favor de utilizar todas as técnicas necessárias e adequadas para a paciente, e muitas vezes a radiofrequência ela é muito importante e muito interessante. Sim, mas a radiofrequência pode ser profunda, Laira. Depende da intensidade, depende dos equipamentos. Ela pode penetrar cerca de 3 centímetros abaixo da zona de aplicação. Portanto, 3 a 5 centímetros. Estamos a falar de uma boa profundidade. Ela trabalha músculo, depende das radiofrequências, depende dos equipamentos. Já há bastantes equipamentos que trabalham a nível profundo, terapêuticos. Não, porque a radiofrequência tem-se utilizado muito na estética, mas aí é muito superficial, é 1 centímetro, aí sim, isso é só mucosa. Mas sim, estou a falar de uma radiofrequência que vai mais profundamente. Em termos de frequências, ela consegue penetrar mais no tecido. Então aí sim temos incidência sobre a faixa, sobre o músculo também. Aí eu sinceramente não só conheço a radiofrequência mais superficial, a mais ligada à estética. Não. Estamos a falar da terapêutica que já tem capacidade para penetrar até 5 centímetros. Portanto, se nós introduzimos a sonda, vamos estar a conseguir dar um estímulo à parte facial e ao músculo, tudo isso também. Tem resultados muito bons, muito bons, muito bons. Vou procurar isso, Karina, obrigada. Procura. Mais alguém? Quem quiser, eu acho que vocês conseguem abrir o próprio microfone. Eu acho que, eu de novo, eu acho que o que a Karina estava a falar, daquela radiofrequência, também não desconheço, mas eu acho que é uma coisa que parece que está a começar a ser utilizada agora no tratamento de alguns miomas.
em alguns protocolos de tratamento de miomas uterinos, parece que existir alguns resultados muito tenues com a radiofrequência. Eu não tenho experiência, eu apanhei isto ontem, numa reunião também interativa do meu serviço, estávamos a discutir o protocolo de miomas e houve um colega que disse, bom, eu tenho resultados e queria que acho que seja importante num protocolo de serviço estar lá escrito a utilização da radiofrequência nos miomas. Penso que seja isso que a Karina estava a falar, mas pronto, isto é o admirável mundo novo. A radiofrequência que se calhar se utiliza em urogynecologistas é ablativa. Esta não é ablativa. Não provoca... Mas atenção que os miomas não estão é a questão da ablativa. Aqui o fundamento será uma coisa mais profunda, talvez como tu estás a falar, estás a perceber? Não estamos a falar do nível do laser vaginal, penso eu. Epá, mas isso aí o único... Eu penso que uma pessoa aqui com experiência na sala em laser é o Hélio. Se ele quiser comentar alguma coisa sobre isso, o microfone está aberto. Sim. Mas é apenas... ablativa como estava superficial, como estavas a falar. Sim. Mas há aqui várias questões, acho que o mais importante, e aqui voltando aqui ao tema da nossa palestra de hoje, existe aqui também algumas perguntas que estou a ver aqui no chat, mas há aqui a Cristiane Salles põe aqui uma pergunta que é sobre a reabilitação nos casos em que ocorre neuralgias. Não sei se a Cristiane está presente e quer abrir o microfone. Cristiane? Não. Estou aqui à procura da pergunta. Nas neuralgias, as dores ligadas ao sistema nervoso, né, as funções nervosas, nós podemos atuar e podemos fazer uma atuação através da reabilitação. A eletroestimulação tem excelentes resultados no tratamento da dor ou da normalização da sensibilidade, mas você tem que entender exatamente qual é a causa dessa dor. Voltando, se eu tenho uma endometriose e aquele nervo está sendo sempre estimulado pela endometriose, eu não vou conseguir tratar aquela dor, eu vou estar fazendo um tratamento coadjuvante que eu preciso que a endometriose seja tratada. Se há alguma aderência cicatricial, que seja uma aderência maior, que eu não consiga tirar com uma massagem, é preciso liberar essa aderência. Então, todo o nosso tratamento depende de uma boa avaliação e entender as limitações da fisioterapia também. Entender quando a fisioterapia tem o papel de tratar, como o Dr. João disse, uma incontinência urinária leve, uma paciente que perde uma gotinha quando ela está fazendo atividade física, a função da fisioterapia é tratar essa paciente. Nós conseguimos tratar e deixar essa paciente seca. E quando a nossa função ela é coadjuvante ao tratamento da equipe interdisciplinar. E é muito importante a nossa honestidade com a paciente para não criar falsas expectativas. Porque quando a paciente tem uma expectativa certa do nosso tratamento, ela não vai ficar frustrada no fim. Quando ela tem uma expectativa que não foi bem mostrada, ela não vai atingir o objetivo que ela achava, e aí sim ela vai ficar frustrada com o nosso tratamento. Cristina, você quer desabilitar o seu microfone e não está conseguindo. Deixa eu te achar aqui. Ok. Acho que eu consegui. Vê se você conseguiu. É do seu mesmo, porque eu estou aqui. Ok. Ok. Já está. Obrigada. Mais uma vez eu gostaria de parabenizá-la pela sua exposição, Laira. Eu acho que basicamente você já conseguiu responder parte da minha pergunta. Era exatamente nesse processo, seria isolado em termos de endometriose, especificamente. A que ponto nós poderíamos trabalhar com a fisioterapia, as limitações específicas também, nos casos de neuralgias? Então, quando é ligada à endometriose, enquanto essa endometriose estiver lá, ela tem que ser tratada ou cirúrgica ou medicamentosa. A gente vai... Seria, no caso, isolada, sem endometriose. Sem endometriose. Exato. Aí, nós conseguimos, através... A eletroestimulação é muito boa no tratamento na normalização da sensibilidade,
O miofacial é muito importante, porque a hiperestimulação desse músculo pode ser por alguma disfunção, desculpa, a hiperestimulação do nervo pode ser por uma disfunção miofacial. Então, nós conseguimos ter ótimos resultados nas dores, mesmo sendo por causa nervosa. Ok, obrigada. De nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Doutor Ed? Acho que ele está com problemas no micro. Ele estava aqui a mandar uma mensagem a dizer que não está a conseguir ouvir. Então, acho que podemos concluir por hoje, João. Já são 10h30. Isso. Perfeito. Obrigado a todos por terem estado presentes. Acho que, olha, acho que tem sido um sucesso. Eu acho que cada vez tem que se passar a palavra, porque isto são umas noites bem passadas. A Laira, não sei o que é que tem de surpresas para a próxima semana, mas acho que de certeza serão boas. Bom, eu já tenho aqui confirmado o Dr. Ricardo para sexta-feira, que vai falar da anatomia cirúrgica. Vai aumentar a minha confusão. Hã? Vai aumentar a minha confusão. Vai aumentar a sua confusão. Eu espero que hoje tenha sido pelo menos uma sexta-feira mais relax para a semana que vem. E o Dr. Igor Vaz já confirmou também que vai falar de fístula. Ainda não sei. Vai ser quando o Igor Vaz? Vamos discutir o dia agora. Ele acabou de mandar a mensagem. Segunda eu não posso. Marca a segunda, combinado. E na outra segunda-feira, o Dr. Jorge Haddad vai falar também do tratamento de prolapsos. Estamos a falar de dia 4, de segunda-feira. Exatamente, dia 4. Ok. Então, para a semana que vem, devemos ter 2 reuniões com o Dr. Ricardo e o Dr. Igor. E para outra semana temos o Dr. Jorge. Okay. O time está bom, estou tentando não cair. Temos de manter isto. Temos de manter a chama acesa. Ok? Então tá. Só respondendo aqui uma última pergunta da Nádia, qual o melhor tratamento no caso da prostectomia para incontinência urinária? Nádia, voltamos ao que eu digo sempre, que nós fazemos é uma reabilitação neuromuscular do pavimento pélvico. Independente da patologia que cause, a nossa atuação é sempre no músculo e nos nervos que vão para o pavimento pélvico. Então, na incontinência urinária pós-prostectomia, a causa dessa incontinência é uma lesão do nervo pudendo. Não é que o médico cortou esse nervo, mas houve uma pequena lesão cirúrgica durante a cirurgia. Isso não é um erro cirúrgico. E é através da reabilitação neuromuscular, é através da contração e do relaxamento. Se eu tenho uma lesão do meu nervo braquial, é através da promoção do movimento do meu músculo que eu vou fazer a reabilitação nervosa. Então, da mesma maneira, mesmo sendo uma pós-prostatectomia, é através da contração, da promoção do movimento do músculo do pavimento pélvico que nós vamos tratar esse paciente. Acho que agora podemos, João. Ok. Até para a semana. Bom fim de semana a todos. E a Laira vai publicar nas nossas redes. E estejam atentos. Obrigado. Amanhã eu divulgo o que tem para a semana. Beijinho a todos e muito obrigada. Beijo. Boa noite. Obrigado.